Bom, pessoal, agora vamos lá. Boa noite a todos. Sérgio entrar. Fala, Sérgio. Salve, Tudo salve, bem? pessoal. Tudo bem? Chegamos, Beleza. chegamos. Então, vamos falar, né, cara? Vamos falar de hormônios, de emagrecimento, que nem a gente sempre fala de perda de peso. E é uma dúvida que aqui no consultório, pelo menos para mim, muita gente tem, né? Que a gente, sempre que começa um trabalho de processo de acompanhamento de perda de peso, né, a gente pede muitos exames e para ver como é que estão a parte metabólica, que eu acho importantíssima. E eu gosto de pedir muito a parte hormonal, né, independentemente da idade, né, independente do sexo, da idade, homem, mulher. É claro que geralmente as mulheres se preocupam bastante, mas os homens também, principalmente homens que estão já perto da andropausa, né, os homens que passam dos 35, 40 anos, ficam muito preocupados com testosterona, a parte hormonal, e muitas vezes eles ficam sedentos por repor hormônios, né? E a gente vê nos exames que realmente a parte hormonal ela vem deficitária e todos eles querem repor, querem fazer, querem acontecer, e às vezes eles acham que é mais importante a gente repor os hormônios do que a parte do emagrecimento, né? Não sei se você também tem, nesses anos aí, tem vivido isso também ou não, certo? Muito bom. Bom, eu acho que isso aí é um tema que realmente todo mundo tem interesse, justamente porque os hormônios, eles são substâncias fundamentais na nossa vida. E aí eu vou perguntar para essa galera que está aí, quem sabe daí o que é o hormônio? Vamos lá, quero que coloque aí, eu sei, eu não sei. Bom, é muito importante saber o que é o hormônio. Por quê? Porque você vai falar disso, vira e mexe, vai bater um papo com alguém sobre isso, ou mesmo quando você for ao seu médico, ele vai falar, o seu hormônio está baixo, muito alto, e você vai saber o que é isso aí. Bom, o hormônio, elas são substâncias químicas que são jogadas na nossa corrente sanguínea por célula, ou por um grupo de células, que vão fazer uma interação importante com outros tecidos, ou células ou tecidos no corpo. Ou seja, o hormônio, ele é uma substância simplesmente vital para a nossa sobrevivência. Eu li hoje para vir falar com vocês aqui, obviamente que eu fui dar uma estudada, e aí eu achei uma frase muito interessante que o cara falava assim, lá no Guyton. O Guyton, o André sabe muito bem, é o nosso livro de referência de fisiologia médica. É antigo, mas ele é aquele velho atual, né? E ele coloca assim, ó, a função do corpo, ela ela é regulada por dois grandes sistemas, o sistema nervoso e o sistema hormonal. Olha a importância que é isso. Eu diria que isso é tão importante, né, André? Porque o sistema nervoso, o sistema hormonal, é o que faz com que o nosso corpo seja regido. E aí você pensa, hoje, o nosso sistema nervoso, ele atua diretamente no nosso sistema hormonal. E vice-versa, o sistema hormonal atua diretamente no sistema nervoso. Então, olha a definição que ele colocou aqui, dividiu em dois grandes grupos. Só que esses dois grandes grupos são diretamente ligados, né? Ou seja, eles interferem um no outro para trazer a grande condição de vida para o ser humano, né? É maluco isso, é muito interessante, né? Não, é legal, até porque vocês estão me ouvindo, eu coloquei o fone e dá para ouvir, né? Tranquilo, né? Estão me ouvindo legal? Eu estou te ouvindo bem, André. Então, beleza. Até por isso que é interessante a gente sempre falar que não tem jeito, a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra no nosso organismo, né? A parte hormonal, ela depende da parte neurológica, depende da parte metabólica, então o nosso corpo ele funciona como uma grande engrenagem, né? E o nosso organismo, nosso corpo, ele precisa dos hormônios, e a gente, mais do que a gente como médico, né, a gente como em tese, né, conhecedor do metabolismo, da fisiologia, é importante a gente entender que todos esses sistemas não é só entender ter ou não ter hormônio, não é só entender a parte nervosa ao final, a gente tem que entender todos os caminhos, a gente tem que entender o que eu diria, né, os antigos meandros
né, de todas essas ligações, porque aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, fica muito mais fácil da gente oferecer um tratamento para o paciente e fica, às vezes, mais fácil tanto para o paciente entender o que ele está fazendo, entender aquilo que está sendo submetido, quando você consegue entender os caminhos. Então, quando a gente fala, volta a falar de hormônio, uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes que vêm buscar essa reposição hormonal, que vêm buscar tomar um hormônio XY, eu falo para eles, o importante quando a gente fala de hormônio não é só entender, né, e foi uma pergunta que já fizeram, se a gente trata hormônios, se os hormônios estão baixos nos exames. O hormônio é importantíssimo a gente entender que, assim, não é tratar se está baixo no exame ou não. A gente, quando fala de hormônio, a gente tem que entender uma série de caminhos. A gente tem que entender desde antes da formação do hormônio, né? Desde o nosso cérebro. Se o nosso cérebro está mandando sinais para a produção de hormônios, de pré-hormônios para produzir os hormônios, e se esses hormônios estão seguindo o caminho correto, estão chegando na célula, né? Foi o que você falou na definição de hormônio. Eles têm uma produção num tecido, são substâncias especializadas, têm uma produção no tecido que vão ter uma ação direta em um outro tecido X e vão ter uma função. Então, a gente tem que entender se desde a formação desse hormônio até o caminho final dele, ele está seguindo o caminho correto, se ele tem um receptor na célula X para ele produzir aquilo que foi feito para produzir, e se essa produção está sendo efetiva ou não. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, tem muita coisa que a gente precisa entender, né, Sérgio? Não é só voltando a falar do hormônio que todo mundo quer saber, que provavelmente, né, as pessoas mais procuram, da testosterona, a gente vai falar bastante dela, mas é só para te dar um exemplo, não é só se tem ou se não tem. Eu preciso entender se antes dessa produção está efetiva, se esse hormônio da testo está efetivo, está em boa quantidade, em boa qualidade, se a formativa do hormônio está funcionante, se o órgão que está recebendo esse hormônio está fazendo o que tem que fazer. Então, é muito mais complexo. Então, a gente falar de reposição hormonal, não vamos falar só de exames, né? Os exames, eles complementam a nossa clínica, eles complementam o dia a dia da pessoa, né? Porque o hormônio, uma adequação desse hormônio, uma real efetividade desse hormônio, ele vai depender também de exercício, ele vai depender da alimentação, ele vai depender do descanso. Então, o estímulo para a ação do hormônio ser efetivo, ele depende de uma série de outros fatores, né? Inclusive do emagrecimento, né? Então, não é só ter ou não ter hormônio, é como você trabalha esse hormônio dentro do teu metabolismo de uma maneira bem ampla. Não tem nem dúvida, é muito interessante. Aí o Léo, que é um paciente, é um amigo nosso das antigas, que fez cirurgia bariátrica, falou aí de hormônio, definição de hormônio melhor que a do Guyton, Léo, parabéns. O Gabriel, que fez a pergunta, todo mundo participando, é muito bom vocês poderem fazer essas perguntas, porque a gente vai se esmerar aqui para respondê-las. E o fato é o seguinte, o que o André falou é muito importante. Quando você vai fazer um tratamento com um médico que domina a parte hormonal, você tem aí inúmeras coisas importantes que ele vai levar em consideração. Esse negócio do hormônio, o hormônio é chave e fechadura. Se ele tem uma chavinha e tem uma fechadura, para ele encaixar nessa fechadura e desencadear os efeitos dele. Se a fechadura estiver quebrada e a chavezinha, que é o hormônio, não encaixar, rapaziada, não vai funcionar. Então, precisa entender tudo isso. Uma coisa importante, que é muito interessante, que nos ilustra isso, é que a testosterona, por exemplo, depois que ela é secretada, ela circula em torno de 1 hora, é ligada às proteínas que ela tem que ser ligada, e depois ela é excretada. Se você não tiver os receptores, que são a fechadura da chavinha, funcionando legal, você vai ter ali o seu fígado excreta, todo mundo excreta esses metabólitos e você não aproveita a testosterona. Então, e por isso que quando o André me fala, ó, você vai fazer agora vai tomar, sei lá, coenzima Q10, um monte de coisa que ele coloca numa fórmula lá para mim, e fala assim, isso aqui é para preparar os seus receptores hormonais, para preparar a produção. Então, não basta tomar testosterona ou fazer alguma coisa nesse aspecto sem um fundamento.
procura um médico que conheça do assunto, tipo o André, para poder ajudar nesses detalhes mais objetivos. Eu acho que assim, a gente falando, bom, a gente, como a gente fala muito de emagrecimento, né, emagrecimento e reposição hormonal. Então vamos direto, acho que a gente pode ir direto à questão, né? Todo paciente que está em processo de emagrecimento precisa fazer reposição hormonal se tiver com os exames hormonais bons ou ruins? Não, nem os bons, não preciso nem falar. Mesmo que esteja com as taxas hormonais baixas, precisa fazer reposição hormonal? Não, tá? Por quê? Porque muitas vezes o melhor tratamento de reposição hormonal, né, e quando a gente fala de hormônio, quando eu volto a falar de teste, quer que seja, é o próprio emagrecimento, tá? Então, se a gente, eu vou tentar ser um pouco não tão complicado, porque hormônio às vezes é uma coisa muito complicada da gente falar e aprofundar um pouquinho, tá? Quando a gente fala de hormônios, por exemplo, a gente vai falar a gente, mulher está muito ligada a testosterona, estradiol, de hormônios anabólicos, né? Então, de hormônios sexuais, né? Então, vamos falar de progesterona, estradiol, testosterona. Então, quando a gente fala desses hormônios, a gente tem que entender os pré-hormônios, né? Que existem hormônios que são produzidos, existe um hormônio que é produzido no nosso hipotálamo, né? Lá no meio do nosso cérebro, que vai mandar um sinal para a nossa hipófise, que é outra glândula que está no meio do nosso cérebro, que vai produzir dois hormôniozinhos chamados FSH e LH, que esses são os pré-hormônios, que são hormônios que vão estimular a produção de espermatozoide no homem, de testosterona no homem, de testosterona na mulher, de estradiol na mulher, de progesterona na mulher, né? Que vai muito, e esses são hormônios que vão estimular a ovulação na mulher, que vão estimular, estão ligados toda a cadeia de ciclo menstrual da mulher. Então, quando a gente vai trabalhar o hormônio, a primeira coisa que eu sempre olho são essa parte pré, tá? Então, eu preciso entender se essa parte pré está tendo uma produção adequada, se a fábrica, né, vamos trabalhar nosso corpo com uma fábrica, se a fábrica está produzindo esses hormônios de uma maneira adequada. Se estiver produzindo de uma maneira adequada, aí sim eu vou ver a testosterona em si, tá? Então, a gente vai falar de testosterona, vou falar de testosterona em si. Então, a testosterona, quando eu falo de testosterona, eu explico para todo paciente. A testosterona é um hormônio que o homem tem em grande quantidade, que a mulher também tem, né? Em menor quantidade que o homem. Os dois precisam. Quando a gente fala de testo, não adianta só ter a testosterona total. Eu tenho que aí dividir essa testosterona. Eu vou ver se a testosterona é livre, eu vou ver se a testosterona é ligada a uma globulina chamada SHBG. Então, existe um equilíbrio que eu preciso ter entre ela estar livre ou da forma ativa, ou se ela vai estar presa em algum lugar e vai estar de forma inativa. Por quê? Se a gente tiver uma fábrica que produz o hormônio, mas esse hormônio ele não tem uma ação, ele fica preso a algum lugar, não adianta eu dar mais hormônio que ele vai continuar, uma grande parte desse hormônio que eu der, ele vai continuar ficando preso e sem efetividade. Então, eu preciso, às vezes, só melhorar a efetividade. E dentro desse hormônio que está mais efetivo, eu preciso ver se ele está seguindo o caminho correto, se ele não está desviando, se ele não está aromatizando, se ele está indo. Então, é por isso que eu falo que é uma live que é um pouquinho mais complicada, não vai ser tão fácil, às vezes, das pessoas entenderem, mas por isso que a reposição hormonal ela tem que ser feita de uma maneira muito cautelosa. Eu preciso entender aonde eu vou agir, tá? E aí a gente pode ter dentro da obesidade, Sérgio, a gordura, né? A gordura, ela é um fator que atrapalha em toda essa cadeia hormonal. A insulina, né? Então, geralmente as pessoas que também estão acima do peso, elas têm uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que bloqueia a testosterona. A insulina é um hormônio que bloqueia toda essa cadeia. Então, por isso que eu falo que às vezes não adianta a gente repor hormônio sem tratar a obesidade. E você diminuindo a quantidade de gordura e você diminuindo a resistência insulínica, isso só por si, esse tratamento da obesidade sem trabalhar com hormônio, já é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal. Porque muitas vezes o seu corpo está produzindo hormônio, o seu corpo tem uma produção adequada, mas não tem o aproveitamento que precisa ter. Então, se você conseguir melhorar o aproveitamento do seu corpo, ou aquilo que você já produz, é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal, tá? É um pouco diferente, depois eu vou responder a Viviana, né, TCA, vou responder essa questão, mas
toda essa parte de emagrecimento, ela é super importante. Se você pegar muitas vezes as pessoas, mulheres, né, que a maioria da nossa das pessoas que estão assistindo aqui são mulheres também, muitas mulheres podem ter tido ovário policístico, acima do peso, ter dificuldade de menstruação, e vocês veem, mulheres, que muitas vezes quando vocês emagrecem, até o ciclo menstrual melhora, tá? Por que o ciclo menstrual melhora? Justamente por isso, porque a própria gordura, ela atrapalha toda a cadeia hormonal. A própria resistência insulínica atrapalha toda a cadeia hormonal. Então, quando a gente fala de reposição, é importante a gente entender toda essa cadeia. Por isso que muitas vezes o ginecologista, quando a mulher está acima do peso e está com dificuldade em engravidar, ele fala para emagrecer, porque o emagrecimento facilita a mulher engravidar. O emagrecimento melhora o ciclo menstrual. Exatamente por isso. Então, muitas vezes, o próprio emagrecimento é a melhor maneira de você fazer uma reposição hormonal, né? Você já viu quantos pacientes aqui perderam peso, Sérgio, e melhoraram a resposta hormonal? Eu tenho casos na família de emagrecimento de familiar que não conseguia engravidar e emagreceu, assim que emagreceu, engravidou. Por quê? Porque melhorou muito abriu os caminhos para esses hormônios trabalhar de uma maneira mais efetiva, sem tomar uma gotinha de hormônio, sem tomar nada, com o que o próprio corpo produzia, né? Próprio corpo produzia e o próprio corpo travava a produção. Você sabe que é muito interessante isso. Nós temos inúmeros ginecologistas que mandam paciente para a gente, principalmente de sexo feminino, né? Às vezes mandam o marido também, porque estão acima do peso e tem uma castração hormonal por causa da gordura. A gordura, pessoal, o tecido adiposo é um órgão endócrino, ok? Ou seja, ele secreta hormônio, secreta muito hormônio. Dos hormônios, por exemplo, a leptina, que é o hormônio que daria saciedade, mas o obeso, como ele tem um monte de processo inflamatório envolvido com a obesidade, a leptina não funciona lá no hipotálamo direito e então ele não tem o benefício. Quando o paciente ele tem obesidade, ele tem a testosterona, por exemplo, ela é convertida em estrogênio e derivados, e Estradiol. está tendo uma interferência no nível central, fazendo com que com esse hipotálamo, que é o nosso computadorzinho, funcione menor, e aí o que vai acontecer? Ele converte a testosterona em estrógeno e derivados, aí a testosterona já cai. Ainda depois disso, ele inibe o hipotálamo e diminui ainda mais a produção de testosterona. Então, a obesidade causa uma queda hormonal gigante e a queda hormonal causa obesidade. Então, André, nós estamos com isso latente, né? A obesidade realmente é um fator de problemas seríssimos, não só na parte de procriação, né, de gestação, mas também na perpetuação da obesidade, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode Sim. nos furtar de falar, né? Com certeza. Não, não, e isso nas mulheres, né, a parte da gestação, mas nos homens também, a parte da fertilidade, a parte de libido, a parte de ganho de massa, nas mulheres também, né, ganho de massa está totalmente ligado à parte hormonal, né, a gente sabe que a testosterona, ela é um hormônio que tendo o estímulo correto, volta a falar, né, então a gente, homem, por exemplo, trabalha muito testosterona, reposição hormonal para ganhar massa, ficar fortão, e tem mulheres também que querem secar, e etc. Mas para ganhar massa muscular, não adianta só você ter a testosterona. Por isso que eu falo que é um combo, é um conjunto. Para você ter o estímulo do ganho de massa muscular, você tem que ter uma testosterona, você tem que ter a ação da proteína, você tem que ter o carboidrato, você tem que ter a insulina, você tem que ter toda uma sequência de ações que depende da tua alimentação, que depende do estímulo do exercício, que depende, claro, da testosterona. Então, por isso que muitas vezes o homem que está mais gordinho, mesmo a mulher que está mais gordinha, por mais que treine, não consegue ter o estímulo do ganho de massa magra,
Por quê? Porque tem um bloqueio hormonal, tem um bloqueio do eixo hormonal, tem uma resistência insulínica. A resistência insulínica, além de atrapalhar a parte hormonal, pode levar a um pico de vontade de comer, né, o carboidrato. Então, ele acaba errando na alimentação. E aí, quando você erra na alimentação, acaba comendo mais carboidrato, você aumenta o ganho de peso, aumenta a resistência insulínica, diminui a testosterona, dá mais cansaço, dorme mal. Então, a coisa não vai andando. Então, não é só, por isso que eu falo, não é só ter o hormônio, não é só, eu quero, e aqui eu pego bastante, às vezes eu pego um paciente, mesmo de balão, de gastroplastia, que tem uma testosterona super baixa, e no homem a gente tem que investigar, muitas vezes, o porquê que essa testosterona está baixa, porque muitas vezes, né, a gente tem que investigar se é um hipogonadismo que a gente chama de primário, secundário, se é a queda de testosterona também leva a uma resistência insulínica, então o caminho contrário também, ele é verdadeiro, então a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes os caras, o paciente já senta aqui e fala, não, você não vai me dar testosterona? Olha aqui, minha testosterona tá baixa, eu estou sem libido, sem nada. Eu falo, cara, não adianta eu repor hormônio, não adianta eu te dar uma testosterona. Por quê? Porque se eu te der testosterona, sabe o que você vai fazer com ela? Nada. Então, você tem que melhorar a parte hormonal, você tem que emagrecer, e aí você vai ver que a sua testosterona vai dobrar, muitas vezes, triplicar, muitas vezes, só porque você abriu o caminho para ela poder trabalhar. Então, você tem que dar a condição para o teu organismo trabalhar com aquilo que você já tem. Se eu te der e você não souber trabalhar, você vai se entupir de uma coisa que não vai adiantar nada, tá? Então, todo esse trabalho ele é super importante, né? Até respondendo já a Viviane, que me perguntou no começo em relação à reposição hormonal na menopausa, né? Por isso que muitas vezes mulheres que entram na menopausa, a primeira coisa que acontece também, tem uma perda de massa muscular, ganha um pouco mais de gordura, tem uma perda de massa óssea, né? Lembrando que a testosterona é importante também para a manutenção de massa óssea. Então, muitas vezes, essa reposição de testosterona na mulher menopausada, ela não é o mais importante. Na mulher menopausada, o mais importante é a gente primeiro repor, se for necessário, né, cada caso é um caso, a gente repor estradiol, a gente repor progesterona, e não a testosterona. Porque aí volta a falar, a gente precisa ver todos os caminhos, arrumar o que está ao redor, para depois arrumar, se for necessário, o que está mais central. Porque se você arrumar de fizer de qualquer jeito e não souber trabalhar, você, em vez de melhorar o paciente, você vai piorar. Ao invés de você emagrecer o paciente, você pode engordar esse paciente, você pode piorar alguma condição clínica desse paciente, né? Então, acho que o mais importante, volto a falar para todo mundo, a gente não trabalhar o exame, é a gente entender o paciente, entender todos os caminhos que esse hormônio vai levar, porque é responsabilidade nossa e a gente passar isso para o paciente e o paciente confiar em você e você mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo e que ele vai trabalhar junto com você, nós vamos trabalhar junto. Porque sempre que a gente dá um hormônio de fora, sempre que a gente oferece um hormônio, qualquer hormônio que seja, a gente sensibiliza, a gente aumenta muito mais essa produção, né, a receptividade desse hormônio. E o que acontece? Que aí acontece muitos erros, não falando só de emagrecimento, a gente vai falar, por exemplo, do pessoal de academia que faz os ciclos de anabolizantes. Quando a gente oferece hormônio de fora, a gente está colocando uma quantidade muito grande desse hormônio no organismo, tá? Por menor que seja a dosagem que a gente oferece para o paciente. Quando a gente aumenta a circulação hormonal no organismo e a gente está produzindo, em tese, o nosso cérebro tem uma produção adequada, o nosso cérebro olha e fala, pô, essa frase do hormônio, esse hormônio que está aqui, essa testosterona que estava em 200, agora está em 1000. Cara, eu estou produzindo demais. Ele não entende que esse hormônio que está em 1000, porque nós estamos dando o hormônio exógeno, nós estamos dando o hormônio de fora. Então, nosso próprio cérebro diminui a produção porque ele acha que ele está produzindo muito. Então, muitas vezes a gente piora o quadro do paciente porque a gente começa a dar um hormônio e o nosso cérebro para de produzir o hormônio que ele mesmo estava produzindo, porque já nós estamos meio over, nós estamos dando demais. E a gente começa a fazer bloqueios hormonais. E aí, a hora que Ao você vai fazer o contrário. exame,
você vai dar os exames do paciente, a gente bloqueou todas as cadeias de produção hormonal do paciente. Na hora que você para de dar hormônio para ele, a produção está zero. Então a gente bloqueou, então a gente piora toda essa condição. Então a gente demora 2, 3 vezes mais tempo para tentar recuperar isso aí. E se o paciente fizer isso a longo prazo, a gente faz um bloqueio que a gente não consegue mais recuperar essa produção hormonal do paciente, né? Então tomar muito cuidado com essa reposição hormonal e sempre que o paciente fizer reposição hormonal tem que ter acompanhamento periódico de exames, né? Então, da cadeia toda, ver se está certinho, se não está, a gente entra, que nem eu fiz, você falou no começo, não é só do hormônio, às vezes a gente prepara o organismo para receber melhor e adaptar melhor essa parte hormonal. Então, trabalhar com hormônio é uma responsabilidade muito grande do médico, porque se o médico também não souber trabalhar, entender que de alguma forma nós estamos fazendo com que o cérebro entenda que é ele, né? O cérebro fica alegrão, fala, pô, estava conseguindo produzir nada, estou produzindo um monte, acho que eu estou produzindo até demais, vou parar de produzir. E não, na verdade ele estava produzindo pouco por algum motivo, ele só estimulou, só deu de fora e ele vai bloquear essa informação, ele vai entender essa informação como se ele tivesse produzindo, ele vai bloquear, achar que estava tudo bem, ele vai falar, meu, ele precisa de 200, está em 1.000, bloqueia, para a produção da fábrica. Só que a hora que você para de dar de fora, a sua fábrica está fechada, e aí vai começar a ter falta. Então, muitas vezes você pode ter ou dar para esse paciente o efeito rebote e piorar a condição clínica dele.